Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com todos. Vamos a uma reflexão, sobre o versículo 7 de Jó, capítulo 21. E o título dessa reflexão é: Por que os ímpios prosperam? Para quem não sabe, ímpios são pessoas más, que não têm compromisso com Deus, Pecadores contumazes, inveterados, pessoas sem Deus. Então Jó disse a seguinte frase no seu livro, lá no capítulo 21, versículo 7. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Jó faz uma pergunta que inquieta as pessoas, desde que o mundo é mundo. O salmista Asaf admite: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Isso está no Salmo 73, versículos 2 e 3. Esse salmo foi escrito por Asaf. Muitas vezes observamos que os ímpios prosperam, enquanto muitos justos, aqueles que foram justificados por Cristo, caem em desgraça. Muitos justos sofrem, passam anos enfrentando doenças que vão levando embora sua vida de forma lenta e dolorosa. Jovens morrem repentinamente. Ímpios, por outro lado, são curados ou nem mesmo enfrentam esse tipo de sofrimento. É normal nos inquietarmos com isso, mas não podemos deixar essa inquietação se transformar em inveja e descontentamento. Bênçãos e aflições estão disponíveis igualmente para justos e injustos. Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Jesus disse isso em Mateus 5,45. O que nos diferencia é a forma como encaramos e lidamos tanto com a prosperidade quanto com as adversidades. Que diferença faz ter Jesus conosco no momento da dor? Faz toda a diferença, não é? Se não faz nenhuma diferença, se lidamos com as aflições da mesma forma que os ímpios, com desespero e amargura, então precisamos repensar nosso cristianismo e nosso relacionamento com Deus. No final das contas, importa chegar à mesma conclusão que Asaf. No Salmo 72, lá no versículo 28, Asaf concluiu assim: Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio. Amém? Então, a reflexão nos leva a crer o seguinte, que nós aqui, enquanto estivermos nesta terra, nós poderemos passar por momentos bons e também poderemos passar por momentos ruins, né? Alguns textos bíblicos nos mostram que, às vezes, nós passamos por momentos ruins como consequência dos nossos próprios pecados, né? Porque os nossos pecados, eles geram consequências e normalmente as consequências não são boas, né? Porque o pecado não é uma coisa boa. Você pode se arrepender, você pode pedir perdão a Deus, Ele vai perdoar. Você vai alcançar a misericórdia de Deus e não vai ser condenado por determinado pecado, do qual você se arrependeu e pediu perdão a Deus. Mas as consequências virão.
Jesus uma vez curou um certo jovem e depois de algum tempo o encontrou no templo e disse: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então veja que aquele jovem havia estado enfermo por causa de um pecado que havia cometido, né? Então, como consequência, nós concluímos que, se nós não pecarmos, estaremos livres de muitos sofrimentos, não é? Já que alguns sofrimentos são fruto do nosso pecado. Ok? Então, isso envolve você, além de não pecar, também você fazer a sua parte no que concerne a uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, né? Se exercitar fisicamente, porque tudo isso é uma somatória de coisas junto com outras atitudes saudáveis que nós devemos ter para a nossa própria saúde física, né? Se nós desfrutarmos do jardim do Éden que hoje nós temos à nossa disposição, que são as frutas, as verduras, as hortaliças, né, os legumes que estão à nossa disposição aí nos supermercados ou mesmo na nossa casa, né? Aqui eu tenho plantado juntamente com a minha esposa fruteiras e hortaliças para que a gente se alimente bem. Então, se você fizer isso junto com hábitos saudáveis, né? Não ingerir açúcar em demasia, né? Refrigerantes e outros produtos industrializados altamente cheios de substâncias nocivas à nossa saúde, nós vamos ter saúde boa e não vamos sofrer com enfermidades, né? As enfermidades elas vêm sobre nós por causa de 5 razões, né? Você comer o que não deve, deixar de comer aquilo que deveria comer, o estresse também causa doença, né? A poluição eletromagnética que está ao nosso redor e o canal de dente mal feito, né? Pode abrir a porta aí para a entrada de várias bactérias no teu organismo. Então, se você tiver com a sua alimentação em dia, você não vai adoecer, né? Se você comer o que deve, deixar de comer aquelas coisas que fazem mal, então você já vai aí passar por menos sofrimento físico na tua vida. E se você evitar o pecado, né? Porque é possível evitar o pecado, você só vai ter outros deuses, se você quiser ter, você só vai ter na sua casa imagem de escultura, se você quiser ter, mas que é pecado está lá no 2º mandamento da lei de Deus, no capítulo 20 de Êxodo, que é o 2º livro da Bíblia. Enfim, tem 10 mandamentos aí que Deus instituiu para regular o comportamento humano, não é? Então, se você não desobedecer os mandamentos do Senhor, você vai ser uma pessoa que vai evitar o pecado, vai fugir do pecado. E quando você foge do pecado e não os comete, você é uma pessoa que vai ser livre de sofrimentos consequentes do pecado, ok? Então, temos que estar com Deus, fazendo a vontade dele. Isso é bom e é agradável a Deus e nos livra de muitos sofrimentos, né? Mas se algum outro sofrimento vier, que não seja por causa da doença, mas por outro motivo, se você tiver bom ânimo e paciência para passar aquela fase, porque tudo é passageiro, né? Você vai também agradar a Deus e vai passar por esse sofrimento de forma tranquila, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né?
Jesus sofreu muito aqui, mas se manteve firme, não negou a Deus e priorizou a vontade de Deus na sua vida, cumprindo assim a sua missão, que foi reconciliar o mundo com Deus, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Amém? Que Deus abençoe você. Não tenha inveja dos ímpios, seja santo como Deus é santo. Forte abraço, que Deus os abençoe.